Voltamos aqui ao vivo com a nossa live, nossa conversa ao vivo. A Mônica teve um probleminha na internet, né? A Mônica que gosta de morar em sítio, né, Mônica? Estava contando pra gente aqui em off o seu isolamento social, né? Então, quem for assistir a gente pode ir comentando aí na nossa conversa. A gente já se apresentou no vídeo anterior. Eu queria que a Mônica falasse um pouco sobre como ela chegou, o que levou a Mônica ao teatro. Bom, gente, eu tinha 18 anos, entrei na faculdade de comunicação na PUC de Campinas e tive aula com esse mestre maravilhoso, Paulo Afonso Coelho. E ele dava aula de comunicação e expressão, e no sketch que tínhamos que fazer no final do semestre, eu me apaixonei por tudo, né? E aí ele me convidou para fazer o curso no Grutas, né, de expressão corporal e tudo mais. Entrei, fiz o curso, e aí ocorreu que eles estavam montando os manequins, tinha um elenco já que já estava em cartaz, e ele queria montar um elenco com gente nova, um novo elenco, né? Para o primeiro elenco partir para outra produção. Era isso, né, Paulo? Exatamente, é. Aí o Dario está falando que está assistindo a gente. Olá, Dario. E aí, no elenco novo, no elenco antigo, aconteceu que acho que a menina que eu ia fazer o personagem teve um problema e eu tive que entrar para o elenco antigo, não foi isso? E o Paulo me preparou em pouquíssimo tempo, e isso foi um desenvolvimento bárbaro, um desenvolvimento pessoal, nossa, indescritível. Não dá nem para medir isso, porque foi bárbaro. Em pouquíssimo tempo, o Paulo me preparou e eu pisei no palco junto com no elenco antigo, e sendo que eu nunca tinha pisado num palco na minha vida, e foi uma experiência fantástica que só acrescentou ao meu ser, só isso. Tá certo. A foto que a gente fez a divulgação para a sua história foi sobre os manequins, né? Fala, Sérgio. Oi, Sérgio. Que ano que era? Não, só quero complementar o que a Mônica disse. Eu quero complementar o que você disse, que você entrou, né, nos manequins. Eu só quero complementar que a peça, os manequins, era uma peça forte, né, de emoção. Né? Então, além de você entrar assim, né, pela primeira vez, foi uma peça bem forte, né? Exigia muito, nossa, mas se não fosse o Paulo nos preparar, não sei como, não teria conseguido de jeito nenhum, um grande mestre. De vida e de teatro. De vida e de teatro. Assim, o que você acha que marcou mais nessa peça, assim, do personagem que você fez? Justamente o que ela exigia era uma entrega emocional, porque ela era provida de uma carga emocional muito intensa, muito forte, né? E que você tinha que botar isso tudo para fora de uma maneira hiper, mega bem direcionada, como foi, né? E só era para fazer isso, para conseguir fazer isso como o Paulo conseguiu fazer com a gente, entendeu? Foi uma experiência, fantástica, porque foi em muito pouco tempo, né, Sérgio? Foi muito, muito pouco tempo, foi uma coisa assim, acho que um mês e pouco, se eu não me engano, e tinha que estar com o texto na mão, marcação na mão, texto na cabeça, marcação na mão, marcação já, nossa, foi um trabalho intenso mesmo, e isso para o meu desenvolvimento, eu estava com 20 anos, isso para o meu desenvolvimento pessoal foi fantástico. Foi fantástico. Geralmente eu faço essa pergunta, né? Para as pessoas, mas vamos comentar aqui, ó. Nicolau Frides, até que enfim, prazer em ver Fernando, Sérgio, Paulo e a nossa eterna empregada Mônica.
O papel era de empregado, é isso? Esse foi do Bilbao, que foi uma coisa deliciosa de se fazer. Eu me diverti. Bilbao via Copacabana. Via Copacabana. Por acaso essa foto aqui, não? Exatamente, eu fazia o papel da empregada. Gente, que coisa deliciosa que foi fazer isso. Tinha uma escada em cena, eu subia na escada pelo lado quando descia. Era uma coisa louca, era uma coisa muito louca. Eu emagrecia 1 quilo por noite nessa peça, saía ensopada de suor. E eu me lembro, é uma coisa agora que eu vou contar, assim, na estreia dessa peça no Centro de Convivência, eu estava tão nervosa que eu fiz xixi na coxinha. Não dava mais tempo de voltar. A gente olhando por detrás do pônei, eu vendo aquele monte de gente sentada. Eu falei, gente, eu preciso fazer xixi. Eu fui lá na cozinha, fiz xixi na coxinha. Não aguentei. No Centro de Convivência, olha só. No Centro de Convivência. Quem são as pessoas na foto aí? Consegue lembrar? Olha, o Sérgio, o Lazinho, a Eli, tem a inglesa, essa primeira da esquerda, que era uma menina muito... ela era inglesa mesmo. Ela já era inglesa, né? Não era? Não era, Paulo? E eu não me lembro o nome dela. Aí tem já a Ideli, esqueci o nome dele. Pereira. O Pereira me ajudou muito nessa peça, porque ele dava uns ganchos maravilhosos para mim. Pereira, saudoso Pereira. E esse era o meu figurino. Tinha a Ideli, que era seríssima, e eu, nossa senhora, era uma loucura. Essa peça foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi essa peça, sabia? Mas fala um pouco aí do seu papel no... O Nicolau está falando que é Beatriz o nome da pessoa aí. Ai, que bom que você tem memória, Nicolau, porque a minha é péssima. Eu era a rainha, né? A rainha era uma empregada completamente fora da casinha, né? Do subúrbio carioca, dos anos 60, né? E ela simplesmente era muito espontânea, muito simples, muito... E foi uma delícia, porque ela dava a chance da gente deitar e rolar mesmo, sabe? Era uma coisa muito deliciosa de se fazer, porque ela era solta. Né, Paulo? Você lembra uma apresentação nossa que você tinha que entrar? Tinha um diálogo entre o Pereira e a Ideli, que ele queria mostrar a fotografia da neta dele para o personagem da Ideli. Só que ele não conseguia achar a fotografia, porque o pessoal fez uma sacanagem, mudou a posição da fotografia, né? E você, depois de mostrar a fotografia, tinha que entrar em cena. Só que quando você entrou, você viu que não tinha aí. Você botou umas 3 vezes, porque alguém disse, você lembra disso aí ou não? E a gente nem não lembro. Eu fiquei desesperado, tem que parar o espetáculo, né? Porque alguém mudou, porque tinha que tirar uma fotografia dentro do paletó. Só que mudar a posição. Mudava para cá. Eu botava a mão, não achava a foto. Falei para ele, se só podia fazer assim, acabou. Era 3x4, né? Aí você entrava e saía. Entrava, vai parar o espetáculo, né? Ainda bem que ele inventou um negócio lá e a coisa rolou, né? Mas foi um espetáculo. E na estreia, chuva demais. Muita chuva. E lotamos a primeira sessão direto com chuva e tudo, né? Foi um espetáculo legal pra caramba. Muito bom, muito bom. Era uma coisa deliciosa, porque era leve, né? E fluida. O texto parecia que ia sozinho, porque todo mundo estava ali naquela mesma sintonia, né? Sintonia. A gente estava bem sintonizado mesmo. Então, fluía. Na hora que a gente via acabar, tinha acabado, eu falei, nossa, mas já... Exatamente.
Era uma coisa super leve, né? Delicioso. Você lembra de alguma história de bastidor, além da questão de ficar nervosa na coxinha, hein? E fazer o xixi. Fiz xixi na coxinha, gente, que vergonha. Mas, enfim. Já ou é foi. a língua ou é a cena no palco. O crime já está prescrito, que nem eu disse pro Nicolau quando ele pregou Ainda bem. o manequim lá em Tatuí. Ele tá falando, ó, lembro que a Mônica foi em casa, pegou um gorro de cabeça meu comprido para usar na peça. Nunca mais vi o gorro. Ó, nem eu. De anos. Nossa, eu lembro desse gorro, mas eu não lembro que fim levou também. Entrou no Stargate, foi para uma outra dimensão. O figurino dela era uma coisa deliciosa, né? Aquela botina, aquela saia, aquela botina super confortável que me permitia deitar, rolar sem problema nenhum. E aquela saia. Era. Ai, gente, que lembrança boa. Nossa. Faz tão muito bem bom. Para a alma. Alguém quer fazer mais um comentário? Você fez 2 espetáculos interessantes para você, que primeiro foi os Manequins, que solicitou de você uma força interior muito grande, né? E depois você fez um trabalho, que é o Bilbao de Copacabana, numa leveza maravilhosa. Quer dizer, os 2 espetáculos contribuíram nesse crescimento, né? Eu acho que foi muito bom ter essas 2 experiências, né? Que o segundo espetáculo era uma leveza total e absoluta, porém com muita precisão de entrada e saída, né? Então... Eu tenho até hoje o texto, eu tenho o texto do Bilbao e a capa dos manequins, eu não tenho mais, mas do Bilbao eu tenho o texto, eu tenho as marcações todas do texto e guardo isso com muito carinho. Muito carinho. Legal. Uhum. Foi uma época muito rica na minha vida. Depois eu tive que mudar para São Paulo, aí foram outras histórias, né? E em São Paulo, eu me mudei para São Paulo para fazer teatro e também, mas aí eu me casei, eu estava fazendo o curso da Miriam Muniz lá Aí eu me casei pela segunda vez, né? Quando eu estava isso já era anos 90, e aí, como eu não sabia, estava vivendo uma história de amor linda, eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar, eu optei pelo amor e deixei a Miriam Muniz para lá. E não durou mesmo, porque em 2000 ele morreu. Mas durou 10 anos, que foram 10 anos preciosos da minha vida. E foi isso. Aí depois também, aí as coisas vão mudando, a gente vai mudando também. Aí eu me cansei muito de cidade de São Paulo. Eu morei 25 anos em São Paulo, né? É muito desgastante. Chega uma hora que você fala assim, ai, quero criar galinha. Hã? Legal. Eu quero criar galinha. E eu fui criar galinha. Mas continuo, ainda sempre que dá, eu vou ao teatro. Esse vínculo não se perde jamais, né? Não tem como. É um vírus, é um vírusinho maravilhoso que não tem como. Então, mesmo quando eu estava na Ilha Bela, quando eu estava morando na ilha, isolada lá também, eu, de tempos em tempos, ia para São Paulo, assistia uma peça, eu ia ao cinema, ia no teatro. E aqui em Goiânia eu ainda não fui, porque aqui já é mais difícil, porque as peças que vêm para cá, quando chega, se você não comprar na hora o ingresso, você não acha mais, né? Essas peças que rodam o Brasil, né? E é isso, gente. A produção teatral é uma tarefa difícil, né? Quando a gente comentou em várias lives com outras pessoas aí, que a gente tem que ser ator, tem que ser produtor, tem que ser diretor, tem que ser captador de recurso, financiador e desmonta. E tudo. Você tem que montar, atuar e desmontar. Né? E vocês... Vamos fazer teatro, então. Como? Que é?
Você tem que estar o tempo todo envolvido com tudo, né? Não tem como, né? Acaba se envolvendo mesmo. Ai, que saudade, gente. Nossa, Sérgio, quanto tempo. Nossa, que saudade de vocês, que saudade daquele tempo. Nossa, até me emociona. A gente está fazendo essa conversa como uma forma de resgatar as pessoas que foram importantes para a gente, a construção do Grutas, contar as suas histórias, né? Num tempo de isolamento social, em que a gente não pode se encontrar presencialmente, né? Mesmo você está um pouco longe, assim, mas essa ferramenta nos propicia essa conversa, essa lembrança. Muita gente a gente está resgatando, né, dessa época, foram tocar as suas vidas, alguns viraram profissionais de rádio e TV, outros estão tocando a sua vida da forma mais tranquila possível, né? E a gente vem fazendo esse papel de conversar, de lembrar, de colocar... Nossa, gente, foi uma coisa tão boa. Vocês estão bem para o meu coração? Porque é um resgate, né? É um resgate de uma época da vida da gente muito linda, né? E começando a vida tão lindamente dessa forma, é um privilégio. Legal, né? legal. O privilégio é nosso. E eu posso falar meu, assim, de estar te conhecendo, que eu não conheci na época. Eu tenho certeza que o Paulo e o Sérgio aí que conviveram com pessoas tão legais, com vibrações tão importantes para a vida, né? Mas é um prazer conversar com você, né? Ouvir essas histórias, ouvir essa paixão, né? Que nem você trouxe aí, uma questão de, às vezes a gente toma caminhos, a gente faz opções na nossa vida, né? Que fazem a gente mudar o rumo das coisas. E não adianta viver só com a ideia do que seria, do como seria, né? E agradecer o que a gente vive, porque só existe uma história, aquela que a gente vive. Se hoje você está contando a história que passou junto com o Grutas, é porque você teve uma experiência junto com todas essas pessoas. Né? E uma experiência riquíssima que eu trago comigo até hoje, que contribuiu na formação do meu ser, e eu espero ter contribuído de alguma forma também, com certeza. Claro. O Sérgio ia falar uma coisa aí na hora que ele caiu na internet. Tá dando joinha, tá emocionado também. Não dá pra. Eu ia falar a Mônica comentou, né, então, que ela não terminou o curso de teatro, então você, Mônica, não voltou a fazer teatro? Não. A última tentativa foi nos anos 90, lá na Funarte com a Miriam Muniz. E aí eu me casei novamente, e aí eu fui viver o meu amor. E fiquei viúva, mas tudo bem. Valeu. Dario fez uma colocação aí também interessante, né? Só quem fez e participou do teatro pode entender o quanto isso é importante na nossa vida. Nossa, na nossa formação como ser humano, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Porque é uma experiência muito rica, porque mexe com o mais íntimo, com as nossas coisas mais íntimas. Para um autoconhecimento maravilhoso. Né? As pessoas ficam falando holisticamente hoje de autoconhecimento. Vai fazer um ano de teatro que você se conhece lindamente. Né? Porque a gente mexe com as nossas raízes, mexe com a essência das nossas emoções, com a nossa essência. Né? E é fundamental, eu acho que deveria ser obrigatório mesmo. Legal, que ótimo. Disciplina do ensino regular. Exatamente. Como matemática e etc, o teatro deveria, porque ele é uma ferramenta importantíssima para o autoconhecimento, eu acho. Né? Eu acredito nisso.
O Nicolau colocou aqui, realmente, mesmo na técnica, meu caso, né, citando ele, o teatro abre a cabeça de muita gente. E o Dario reforçou aí sua fala, tem toda a razão, Mônica. Claro, porque é uma convivência, porque você convive com pessoas completamente diferentes, né? De níveis diferentes, de educação diferente, de tudo diferente, de histórias completamente diferentes, mas que estão ali unidas no mesmo propósito, né? E isso é altamente enriquecedor para todos, independente se é técnica, ou se é palco, ou se é direção, ou se é produção, não interessa, o convívio é maravilhoso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o desenvolvimento da sensibilidade, né? Eu acho que é por aí, né? Tá certo. Exatamente. Mônica, eu queria que você deixasse um recado para os seus amigos que vão assistir. Tem gente nos assistindo ao vivo, como o Nicolau, o Dario, que deixaram um recado aí para gente. Mas deixasse um recado aí para os amigos que vão assistir depois. Depois fica na internet, a gente vai compartilhar, né? Que você deixasse um recado assim para eles. Já que tá eu acho que assim, o meu recado é aquilo que eu acho que façam aquilo que o coração manda, ouça a voz do seu coração, a mente mente, o coração jamais, o coração não se engana. E a vida inteira eu fui guiada pelo meu coração e confesso que vivi histórias lindas por conta disso, e o teatro foi o meu início de vida, eu estava com 18, 19 anos, né? E o início da minha vida adulta, para mim, foi fundamental. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência na vida. Legal. Se puder, faça mesmo, porque vale a pena. Não. Paulo? Olha, eu queria agradecer você, Mônica, por você ter aceitado fazer essa live, que foi muito emocionante, né? É tua característica ser assim, né? O que contribuiu muito para a formação dos seus personagens, da sua própria vida. Eu queria deixar os meus agradecimentos pela sua participação aqui na nossa live, que a gente está tentando resgatar exatamente esses momentos importantes que só contribuíram para a formação das pessoas. Muito obrigado e um grande beijo no fundo do seu coração. Querido, logo, logo a gente se vê, se Deus quiser. Com certeza. Logo, logo a gente se conhece pessoalmente, Fernando. Fica marcado já, põe na agenda aí. Vamos fazer uma festa do Grutas, reunir todo mundo aí para fazer apresentações. Com vacina, sem vacina, eu já decidi que esse negócio não vai me pegar, e não vai mesmo, vai passar reto. E com vacina ou sem vacina, o ano que vem estarei em Campinas e quero ver todo mundo. Vamos marcar um sarau. Já pega um texto aí e vai ensaiando para o sarau do Grutas no ano que vem. Que delícia! Que delícia! Vai ser bárbaro. Tá bom? O Sérgio sumiu aqui. O Sérgio deve ter caído na internet. A internet não está ajudando a gente hoje. Tá bom? Obrigado, Mônica. O início tumultuado aí. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e muitíssimo obrigada. Obrigado.